Isso aconteceu comigo no ano de 1989. Lembro-me como se fosse ontem. Somente quem já teve um marido tóxico sabe que as memórias de maus tratos, terror psicológico e agressões físicas jamais se dissipam. Elas se agarram à mente como sombras que nunca desaparecem por mais que o tempo insista em passar. Naquela época, em muitas famílias ainda era comum arranjar casamentos para as filhas. Eu era parte de uma igreja rígida, onde tradições e hierarquias eram a espinha dorsal das relações familiares. O meu casamento, como era de se esperar, não foi uma exceção. Quando me casei, foi apenas uma semana depois do meu aniversário de 19 anos. Valentino, o homem que se tornaria meu marido, havia sido escolhido pelo meu padrasto. Segundo ele, Valentino era o par ideal para mim. Fazia parte da mesma congregação religiosa que Adamastor, meu padrasto, frequentava. E, segundo suas palavras, possuía todas as qualidades que uma jovem como eu deveria desejar. Ele é temente a Deus. Trabalhador, solteiro e jovem. Perfeito. Ele sentenciou, como se fosse um decreto divino. Meu padrasto Adamastor entrou na nossa vida quando eu tinha apenas 14 anos. Minha mãe viúva precisava de apoio, e ele se apresentou como um homem disposto a resgatá-la de sua solidão. Porém, ele trouxe consigo uma presença sufocante. Era um homem excessivo em tudo. Sua voz sempre parecia maior do que deveria ser seu corpo robusto, ocupava mais espaço do que o necessário, e suas ideias eram imutáveis, tão rígidas quanto as doutrinas que ele seguia. Lembre-se, querida, ele dizia com aquele sorriso largo, quase predatório: o lugar da mulher é no lar, servindo a Deus e ao marido. É assim que deve ser: lavar, passar, cozinhar, manter a casa impecável e, acima de tudo, obedecer sem questionar, sem murmúrios, sem reclamações. Isso é o que Deus espera de você, certo? Minha mãe sempre ouvia essas palavras com um semblante tenso, o olhar vazio de quem já havia desistido de lutar. Certa vez, quando estávamos sozinhas na cozinha, ela baixou a voz e me disse: filha, você precisa ser forte. Não deixe perceber quando algo a incomoda. Ele é um homem difícil. A maneira como ela hesitou ao escolher as palavras me deixou inquieta. Seus olhos, normalmente castanhos e serenos, tinham um brilho trêmulo, como se estivessem à beira do pranto. Naquele momento percebi que ela tentava me alertar, sem quebrar as correntes invisíveis que Adamastor havia colocado ao seu redor. Por amor a ela, eu me calei. Engoli minha própria inquietação, meus sonhos e até meu medo. Talvez em algum nível eu acreditasse que, ao aceitar o casamento, eu poderia trazer algum alívio à mulher que tanto se sacrificara por mim. Mas no fundo, algo em mim gritava que aquele sorriso largo e perturbador de Adamastor escondia mais do que apenas uma crença religiosa distorcida. Não tive muita interação com o escroto do Valentino antes de nosso noivado. Tudo aconteceu de maneira apressada, decidido em reuniões às quais eu nem sequer fui chamada. A cerimônia foi realizada em um dia abafado de maio, na igreja que eu frequentava desde criança. Valentino estava lá, parado no altar, vestido como sempre. Jeans desbotados e uma camisa social de mangas curtas, abotoada por cima da camiseta. Era como se tivesse sido arrastado para aquele dia tanto quanto eu. O que eu sabia sobre ele era pouco e frio, como seus olhos. Ele era mecânico, e o leve cheiro de gasolina parecia ser parte de sua pele. Não sorria muito, e quando o fazia, era mais um movimento mecânico dos lábios do que algo genuíno. Seus pais e irmãos o acompanhavam sempre, formando um grupo discreto na congregação. Pouco tempo depois do casamento, Valentino conseguiu um novo emprego em uma oficina localizada a cerca de 1 hora da casa da minha família. A notícia foi recebida por mim como um alívio disfarçado. Enquanto procurávamos um lugar para morar, eu me agarrava à ideia de finalmente sair daquele ambiente sufocante. Minha mãe era minha maior preocupação. Eu a amava profundamente, mas a mulher que ela era havia desaparecido. Depois que meu pai faleceu, ela parecia ter encolhido sob o peso da presença autoritária do lixo do Adamastor.
Ele, com seu sorriso largo e suas palavras venenosas, reduziu-a a uma sombra de si mesma. Lembre-se sempre, minha querida, dizia Adamastor, como se estivesse pronunciando um mandamento divino. O casamento é o alicerce da vida de uma mulher. Sirva seu marido com dedicação. Você tem por obrigação a ser submissa a ele, e o Senhor abençoará o seu lar. Suas palavras eram um eco constante, como um sermão que nunca acabava. Minha mãe as ouvia com o olhar perdido, o rosto marcado por uma resignação que me apertava o peito. Deixar meu trabalho no consultório odontológico foi mais difícil do que imaginei. Lá eu sentia algo que havia desaparecido de minha vida: leveza. Meus colegas eram gentis e faziam questão de tornar o ambiente agradável. No meu último dia, organizaram uma pequena despedida. O bolo simples e o vinho barato não importavam. O que me emocionou foi o gesto. "Vamos sentir sua falta, querida", disse Marília, uma das assistentes, enquanto me abraçava. "Não some, tá? Queremos notícias", completou um dos dentistas, levantando uma taça. Prometi que manteríamos contato, mas no fundo sabia que a distância e as mudanças fariam essa promessa desmoronar com o tempo. A mudança para o novo lar foi surpreendentemente rápida. Tudo o que eu possuía coube em uma pequena mala velha, mais antiga que eu, e em uma única caixa de papelão. Enquanto colocava as coisas no carro, senti uma pontada de ansiedade, mas também uma fagulha de esperança. Talvez seja o começo de algo melhor, pensei, tentando me convencer. No caminho, paramos em um mercado simples. Comprei o suficiente para preparar uma refeição mais tarde, imaginando que aquela seria a primeira de muitas noites em que construiríamos uma nova rotina, longe do controle sufocante do meu padrasto Adamastor. A casa para onde estávamos indo era pequena, mas era nossa, ou ao menos eu queria acreditar nisso. Ainda assim, algo no silêncio de Valentino, na frieza de seus olhos quando olhava para mim, me fazia questionar se aquele realmente era o recomeço que eu tanto desejava. Quando chegamos à casa que alugamos, era uma relíquia decadente de tempos esquecidos. Quando descemos do carro, meus olhos imediatamente percorreram a fachada castigada. A pintura, se é que algum dia existira, havia se rendido ao tempo, deixando as paredes com uma tonalidade acinzentada, quase opressiva. As janelas eram pequenas e pareciam olhos cansados que já haviam testemunhado mais do que deviam. Ao redor, o mato crescia desordenado, como se a casa tivesse sido engolida pela natureza, esquecida por todos. Por um breve momento me perguntei se algo bom poderia florescer ali. O peso do ambiente me fez estremecer. Durante a mudança, Valentino parecia alheio à minha presença. Ele estava animado, mas não comigo. Seu tom de voz era caloroso quando falava com os irmãos e os outros familiares que vieram ajudar. Enquanto isso, eu me mantinha ocupada desempacotando os utensílios de cozinha, tentando evitar que meu desconforto transparecesse. Se havia algo que eu sabia fazer, era cozinhar, e queria ao menos causar uma boa impressão. Enquanto passava por mim com uma caixa de ferramentas em mãos, vi ali uma oportunidade de me dirigir a ele. "O que você gostaria de comer no almoço, meu querido?" perguntei, tentando soar afetuosa. Mas no fundo, até mesmo a palavra querido parecia um intruso, um termo estrangeiro que não pertencia àquele momento. Valentino parou como se minhas palavras fossem um incômodo. Ele se virou devagar, seus olhos me encarando com uma frieza cortante. Senti meu coração disparar. O olhar dele parecia me pesar, como se estivesse avaliando cada centímetro da minha existência. "Apenas faça frango frito", respondeu seco, a voz carregada de desdém. "É a única coisa que você parece saber fazer direito." Fiquei imóvel por um instante, incapaz de responder. O tom dele perfurou algo dentro de mim, mas antes que eu pudesse me permitir sentir qualquer coisa, ele já havia se virado e caminhado até o nosso quarto, carregando a caixa de ferramentas. Engoli em seco, forçando-me a agir como se aquilo não tivesse me afetado. Com movimentos rápidos, comecei a preparar o frango frito, exatamente como ele queria. Para acompanhar, decidi fazer purê de batatas, tentando adicionar um toque a mais,
como se o prato fosse um símbolo de algo mais importante, meu esforço em construir um lar. Enquanto as últimas caixas eram levadas para dentro da casa, eu terminei de arrumar a mesa, colocando os pratos e talheres de maneira impecável. Havia uma certa satisfação em ver algo organizado naquele caos, ainda que fosse algo tão simples quanto a mesa de jantar. Quando nos sentamos, Valentino assumiu a liderança na oração. Sua voz era grave, mas sem emoção, recitando palavras que pareciam um ritual vazio. Meu padrasto e minha mãe não estavam presentes. Ele nunca gostava de viajar. E ela, como sempre, não tinha permissão para ir a lugar algum sem ele. Assim que a oração terminou, concentrei-me em servir a comida. Era quase automático. Eu me levantava a cada instante para garantir que todos tivessem o que precisavam. Mas subestimei o apetite voraz dos familiares de Valentino. O frango desapareceu rapidamente, pedaço por pedaço, enquanto os irmãos dele faziam comentários altos e risadas ecoavam pela sala. Quando finalmente consegui me sentar, só restava um pequeno pedaço de frango no prato central. "Fique com ele, você merece", disse um dos irmãos de Valentino, percebendo minha hesitação. Agradeci com um sorriso tímido, aceitando o pedaço com certa relutância. Mas, ao mastigar o frango, senti o olhar de Valentino cravado em mim. Olhei de relance e vi sua expressão. Olhos semicerrados, mandíbula travada. Ele estava furioso. Perguntei a mim mesma o que poderia ter feito de errado. Algo me dizia que, para ele, qualquer coisa era motivo para descontentamento. Enquanto os outros continuavam a conversar animadamente, senti uma sombra de algo mais pesado pairando sobre mim. Naquele momento percebi que não era apenas a casa que estava prestes a desabar. Após todos irem embora, descobri o motivo daquele olhar. Enquanto eu limpava a mesa, ele me agarrou pelo braço com força. Seus dedos sujos afundaram na minha pele. Tentei não reagir, sabendo que qualquer resistência só pioraria as coisas. Ele me olhou nos olhos e falou em um tom grave e irritado. "Por que você não garantiu que houvesse comida suficiente para todo mundo? Você me humilhou. Meu irmão não deveria ter que abrir mão para que você pudesse se empanturrar. Você não fez nada o dia inteiro enquanto nós trabalhávamos." Engoli a vontade de responder, pois seria inútil. "Sinto muito, Valentino. No próximo domingo farei comida para todos e em quantidade suficiente para que ninguém lembre do que aconteceu hoje", respondi, tentando acalmá-lo. Ele fez uma careta e seu aperto no meu braço se intensificou. Tive certeza de que suas unhas sujas deixariam marcas. Após pressionar com força pela última vez, ele me soltou e voltou a se sentar na cadeira. "E não se esqueça de pedir desculpas ao meu irmão e a todos os outros que estavam aqui." Sem coragem de me afastar dele, assenti. Ele lançou-me um último olhar frio antes de sair e se dirigir à garagem. Provavelmente para continuar a desempacotar suas coisas. Quando ele foi para o quintal, esfreguei meu braço dolorido. Uma marca feia já começava a se formar, e havia pequenos hematomas em forma de meia-lua deixados pelas suas unhas. Eu não sabia como esconder os machucados, especialmente porque tinha uma entrevista de emprego no dia seguinte. Era para um cargo de recepcionista. Não era grande coisa, mas esperava que me proporcionasse ao menos um pouco de independência em relação a ele. Envolvi o braço com um pano embebido em água fria e tomei cuidado extra ao lavar a louça e deixar a cozinha impecável. Depois disso, fui para meu quarto e fiquei organizando as roupas, quando ele entrou para dormir. Não disse nada, nem mesmo olhou para mim. Apenas ligou a televisão e ficou assistindo até adormecer. Só depois que ele adormeceu, me senti suficientemente segura para me deitar ao lado dele e tentar dormir. Fiquei lá o mais calma possível, enquanto ele roncava ao meu lado, esperando que o sono me tomasse. A entrevista no dia seguinte foi incrivelmente bem. Eu tinha escolhido usar uma blusa de mangas longas para cobrir meu braço machucado. Fui contratada de imediato, pois eles precisavam desesperadamente de uma nova recepcionista com experiência interna semelhante à minha. Além disso, eu não tinha nada além de críticas sobre o trabalho do meu empregador anterior.
Fiquei nas nuvens, pois aquele trabalho significava que eu teria tempo longe de casa, meu próprio dinheiro, além de outros benefícios. Voltei para casa depois da entrevista me sentindo otimista. Eu teria ligado para o Valentino e para minha mãe para contar sobre o novo emprego, mas não tinha celular. Então fiquei esperando o Valentino chegar do trabalho para o jantar. Preparei um pão de carne e arrumei a mesa o melhor possível. Ainda estava com o estômago apertado de medo enquanto colocava a comida na mesa. Se algo não estivesse do gosto do Valentino, eu não queria correr o risco de levar outra surra. Ele chegou bem na hora em que eu coloquei o pão de carne na mesa. Levantei os olhos para ele enquanto ele entrava, tentando forçar um sorriso, mas ele não me olhou. Foi direto para a cozinha lavar as mãos da gordura persistente. Após a bênção, ele comeu em silêncio, devorando sua comida rapidamente. Aproveitei para tentar começar uma conversa. Como foi o trabalho hoje? Eu tentei manter um tom leve e agradável, mas ele me fitou. Não quero falar enquanto estou comendo, ele disse. Enquanto ele dava outra mordida, fiz um gesto com a cabeça e olhei para baixo. Não queria fazer nada para provocá-lo. Após o jantar, ele foi para a garagem e ficou lá até a hora de dormir, sem nem se dar ao trabalho de me dizer uma palavra. Na verdade, eu preferia que fosse assim. Quando fomos nos deitar, finalmente eu disse que tinha conseguido o trabalho. Ele se virou e me lançou pela primeira vez um olhar de satisfação. Que bom que você finalmente conseguiu um emprego. Melhor colocar tudo na conta conjunta. Vou tentar deixar o suficiente para você também. E logo depois disso virou-se e adormeceu diretamente. Eu não disse nada, mas algumas lágrimas silenciosas escorreram pelas minhas bochechas no escuro. Toda a autonomia que eu esperava ter desapareceu instantaneamente. Em um breve momento de rebeldia, pensei que deveria fugir. Eu poderia pegar tudo, colocar no carro e dirigir o mais longe possível. Mas até onde eu poderia ir sem dinheiro? Meu carro precisava de combustível e eu precisaria de comida. Não havia amigos para quem eu pudesse recorrer naquela região e minha própria mãe não gostaria de me ajudar. Eu estava sozinha. No dia seguinte, um sábado, Valentino estava de folga. Ele me acordou às primeiras horas da manhã, me beliscando para que eu fosse fazer o café da manhã. Eu me apressei para fazer, disposta a qualquer coisa para escapar das suas beliscadas dolorosas. Como era sábado, eu sabia que ele certamente trabalharia no carro dele durante o dia ou cortaria a grama. Isso me daria tempo para mim mesma e para decorar o interior da casa. Enquanto eu fazia uma lista para as compras que faria mais tarde, vi Valentino saindo do nosso quarto com um punhado de roupas nas mãos. Valentino, o que você está fazendo com as minhas roupas? Srenia, perguntei. Como sempre, ele parou e me olhou com seus olhos frios. Essas camisetas são vulgares. Você deveria usar coisas mais longas. Ele começou a agitar o pequeno short que eu tinha. Alguns deles eram camisetas simples de algodão. E outros eram mais sofisticados. Eu usava essas roupas para trabalhar. Vou usá-las como pano para limpar minhas mãos sujas de graxa. Eu preciso disso na oficina mecânica, disse ele, me olhando com um olhar desafiador. E como sempre, por medo, me encolhi e olhei para baixo. Mas você vai pegar essas camisas? Eu não trouxe nada para trabalhar. Nem sei onde comprar blusas de manga longa por aqui, falei, sentindo-me horrível naquele momento. Eu deveria ter dado um tapa nele, pegar minhas coisas e fugir. Maldita seja esse casamento. Não importaria se eu não tivesse dinheiro. Dormir na rua não poderia ser pior do que isso. Mas eu não me movi. Fiquei ali, como se estivesse pregada no lugar, observando o único homem que eu temia demais para estabelecer contato visual. O homem com quem me casei. Valentino suspirou e jogou minhas coisas no chão. Depois de tirar a carteira, ele me entregou uma nota amassada de 10.000 cruzados, que eu peguei com as mãos trêmulas. Tenho certeza de que deve haver uma loja de roupas de segunda mão na cidade. Vai lá, compra umas roupas e traz o resto do dinheiro. Enfiei a nota na minha bolsa enquanto ele levava minhas roupas para a oficina que ficava na garagem. Eu saí assim que a porta se fechou atrás dele
pegando a lista de compras que tinha feito. Não queria estar ali enquanto ele destruía minhas coisas. Quando estava na rua, comecei a chorar. Limpei meu rosto com raiva. Chorar não estava levando a nada. Em vez disso, tentei encontrar uma loja de segunda mão. Infelizmente, minha nova vida não tinha nada disso, e eu começava a perder as esperanças de encontrar roupas baratas. Eu teria que ir a uma loja normal e torcer para encontrar descontos ou liquidações. Enquanto procurava, vi à beira da estrada um pequeno painel amarelo com as palavras Bazar de Usados e o número 55, com um balão rosa preso ali para chamar atenção. Sorri. Eu tinha esquecido dos bazares. Era um sábado bem quente, provavelmente havia muitos por ali. Com sorte eu encontraria roupas. Virei na próxima rua e não demorou muito para encontrar o bazar. Ele parecia realmente grande. Havia 8 carros estacionados ao lado da estrada e pelo menos umas 15 pessoas examinando as mesas repletas de coisas usadas. Era uma das maiores vendas de garagem que eu já tinha visto. Parecia que estavam esvaziando toda a casa. Logo encontrei o que estava esperando. As roupas estavam cuidadosamente penduradas em cabides. Estacionei o carro e me aproximei, feliz ao ver que as roupas eram femininas. Passei os olhos pelos blusões e calças, sabendo que provavelmente haviam pertencido a uma mulher mais velha, mas estavam como novas, e algumas ainda tinham as etiquetas. Decidi pegar 5 blusas novas, todas de manga longa e com aparência conservadora, perfeitas para o trabalho e para o gosto do meu marido. Coloquei minhas descobertas debaixo do braço e peguei o dinheiro que Valentino tinha me dado. Quando passei por ali, notei uma caixa colocada embaixo das roupas com a palavra diversos escrita nela. Havia uma pequena boneca saindo de dentro da caixa. A boneca era simples, sem muitos detalhes no rosto, um pouco como uma boneca de pano. Tinha pequenos botões vermelhos representando os olhos e a boca, e o tecido parecia um pouco desgastado. Apertei sua barriguinha na esperança de descobrir o que havia dentro, e seja lá o que fosse, parecia estar compactado e enrolado, talvez cheia de feijões ou palha. A pequena boneca me olhava com uma expressão curiosa, o que, é claro, não era possível, pois ela não tinha feições. Fiquei intrigada com a boneca e quis saber quanto ela custava. A mulher que estava organizando o bazar estava sentada em uma mesa à sombra de uma árvore grande. Ela usava uma blusa rosa brilhante que combinava com sua pele escura. Assim que me viu, sorriu calorosamente. Quando estendi o que tinha na mão, ela falou com um tom suave e agradável. "Será só isso para você, querida?" Concordei com a cabeça e coloquei as blusas na mesa para que ela pudesse contar. Ela então me disse: "Será 5.000 cruzados por todas as camisetas. Precisa de sacola?" "Sim, obrigada", respondi e peguei a boneca para que ela visse. "Quanto custa essa boneca?" Srenia, perguntei. Ela a pegou, apertou um pouco e soltou uma risadinha. "Ah, eu me lembro disso. Minha mãe comprou quando foi a uma viagem à África há 5 anos. Ela não parava de dizer que era uma verdadeira boneca de voodoo." Olhei para a boneca surpresa. "Então, essa boneca é realmente uma boneca de voodoo? Nunca vi uma na vida real. Se Valentino soubesse que eu tinha tocado numa, ele certamente ficaria fora de si." Ela a colocou sobre as roupas e ficou refletindo enquanto a olhava. Ela parecia adormecer e começou a colocar as roupas em uma sacola. "Eu estou fazendo esta venda porque minha mãe faleceu no mês passado e, como sou filha única, tenho que me ocupar de tudo. Meus sentimentos, sinto muito. Não se preocupe, está tudo bem. É o curso normal da vida." Eu parei de repente, não sabia o que mais dizer. Todas as palavras comuns que se dizem quando alguém perde um ente querido pareciam superficiais. Ela apertou a boneca uma última vez e me disse sorrindo: "Eu te dou de brinde a boneca. A minha mãe, quando era viva, a adorava. E percebi o quanto você gostou dela." Eu pensei por um momento. Se meu marido encontrasse a boneca, eu teria sérios problemas. Talvez eu levasse outra surra dele. Mesmo assim, me senti atraída pela boneca e acabei aceitando. Eu saí do bazar com uma sensação de realização. Eu tinha feito um bom negócio. Eu teria ficado mais tempo, mas precisava voltar a tempo de preparar o almoço.
No caminho de volta, mexi na sacola e tirei a pequena boneca. A coloquei no painel do carro. Era como se eu tivesse uma amiga para me fazer companhia durante a viagem. Antes de chegar em casa, escondi a boneca na minha bolsa. Eu não podia deixar Valentino saber que eu tinha gasto dinheiro em algo tão antigo. Quando estava guardando as compras, Valentino saiu da garagem. Notei com raiva que ele estava limpando as mãos, apesar disso, com uma das minhas camisetas antigas. Me devolva o que sobrou e mostre-me o que comprou. Se for algo ainda indecente, quero que troque, assim como os outros. Eu estendi o que restava do dinheiro que ele me tinha dado. Ele guardou no bolso e foi usar as roupas que eu havia comprado. Estendi cada camiseta uma por uma na mesa para que ele pudesse inspecioná-las. Eu estava certa de que ia dar certo, mas ainda assim estava nervosa. Acho que vai ficar bom. Por enquanto não preciso do que você chama de luxo. Pare de gastar dinheiro com coisas inúteis. Vai, apresse-se em fazer o jantar. Estou com fome. Sem dizer mais nada, ele voltou para a garagem. Peguei todas as camisetas e as organizei com cuidado no meu guarda-roupa. A gaveta parecia realmente vazia. Quanto à boneca, eu a escondi debaixo da minha almofada. Sabia que era arriscado e que havia chances de Valentino encontrá-la, mas por algum motivo que eu não entendia, ela me trazia conforto, e eu a queria o mais perto de mim possível. As semanas seguintes passaram rapidamente, e a única coisa boa era o meu novo trabalho. Eu realmente gostava e me dava muito bem com os meus novos colegas. Em casa, porém, as coisas estavam piorando. O que começou com empurrões e tapas logo se transformou em socos. A primeira vez que ele me bateu no rosto foi quando eu pedi para ir a uma confraternização do trabalho em um restaurante. A força com que o soco atingiu a parte de trás da minha cabeça fez meu rosto bater contra a parede e comecei a chorar enquanto me encolhia contra ela. Ele me deu socos nas costas, me fazendo perder o fôlego. Eu caí no chão e fiquei lá até que Valentino voltasse para a garagem. Felizmente para mim, mesmo com meu rosto inchado, eu não precisaria arranjar uma desculpa para contar aos meus colegas. Valentino não me dava dinheiro para nada, ele controlava tudo. Eu nem tinha permissão para comprar meu próprio almoço ou ir a algum lugar depois do trabalho, mesmo que vários colegas já tivessem me convidado. A única coisa que me dava conforto era a minha pequena boneca. Quando Valentino terminava de me bater, eu a abraçava contra meu peito e chorava. Era a única coisa na casa que realmente me pertencia. Quando a tinha nos braços, pensava no meu pai e no quanto ele me fazia falta. E me perguntava por que ele não havia sobrevivido e minha mãe morrido. Ele nunca teria me forçado a casar com Valentino, nem deixado uma pessoa como ele entrar em nossas vidas. Enquanto os meses passavam, eu sentia que estava ficando louca. O isolamento e os abusos dos quais era vítima estavam desestruturando minha mente. Mas toda vez que olhava para a boneca, ela parecia cada vez mais com Valentino. Os pontos de costura que representavam seus olhos e sua boca, e que eram desprovidos de emoções, agora pareciam me lembrar o olhar mesquinho e gelado do meu marido. Era um sábado de setembro, o dia em que Valentino me bateu ainda mais forte do que de costume. Eu estava exausta naquela manhã, e enquanto Valentino tinha saído para ver alguns de seus amigos, me deitei para tirar uma soneca. Estava dormindo tranquilamente na cama quando ele chegou e me jogou no chão. Eu gritei e Valentino se inclinou sobre mim. Por que você está dormindo num sábado enquanto a casa está uma bagunça? Que tipo de mulher não consegue nem arrumar direito? Ele levantou o pé e colocou sua grande bota sobre o meu ventre. Mais uma vez perdi o fôlego. Não tive nem tempo de me recuperar quando ele tomou impulso e me chutou nas costelas várias vezes. Eu gritava, pedindo para ele parar, mas tudo o que consegui foi um tapa no rosto. Se eu voltar para casa e o jantar não estiver pronto, farei algo pior. Combinado? Ele estava tão perto de mim que me segurou pelos cabelos, forçando-me a olhar em seus olhos. Entendi, Valentino. Minha voz tremia, e eu continuei a olhar para ele até que ele soltou meus cabelos. Minha cabeça caiu pesadamente sobre o tapete, e fiquei no chão até ouvir a porta da frente se fechar atrás dele.
Eu sentia dor no meu ventre e nas costelas. Não sabia se tinha algo quebrado, mas a dor era tão intensa que eu mal conseguia me sentar. Consegui rastejar até o banheiro, e quando finalmente consegui me levantar, tomei alguns comprimidos de dor e me olhei no espelho. Meu olho direito e minhas bochechas começavam a inchar, e os hematomas estavam aparecendo. Saí do banheiro e peguei minha boneca. Mais do que nunca, ela estava semelhante à aparência do Valentino. Seus olhos demoníacos e sua boca deformada pela raiva pareciam impressos no rosto da boneca. Senti uma onda de raiva e ódio contra ele. Antes, nunca tinha desejado que alguém morresse, mas naquele momento, tudo o que eu pensava era na morte de Valentino. Peguei a caixa de costura que estava sob a minha cama e retirei a agulha maior. Olhei para a boneca pela última vez e cravava a agulha dentro da cabeça e por todo o corpo dela com todas as minhas forças, enquanto eu desejava: tomara que você morra, seu bosta, seu lixo de homem. Ela caiu no chão e eu a deixei lá sem energia para pegá-la. Estava decidido. Eu ligaria para o meu antigo trabalho e veria se algum dos meus antigos colegas aceitariam me deixar ficar com eles por algum tempo. Sempre foram gentis comigo, e eu esperava que um deles decidisse me ajudar. Naquele momento, me senti culpada por não ter pensado nisso antes, em vez de arrumar a casa como Valentino me pediu. Comecei a preparar minha mala, revirei a gaveta da mesa de cabeceira do lado de Valentino e encontrei algumas notas amassadas e algumas moedas. Pensei que isso seria o suficiente para me permitir fugir. Deixei um espaço sobre as roupas para minha boneca e retirei a agulha, sentindo-me culpada por tê-la espetado. Estranhamente, ela não tinha mais o mesmo formato e já não parecia em nada com Valentino. Ouvi batidas na porta e pulei de susto. Sabia que era Valentino e que ele voltava para cumprir suas ameaças. Então me lembrei de que, se fosse Valentino, ele não teria batido. Teria entrado diretamente. Me forcei a sorrir enquanto abria a porta. Como posso ajudar? Perguntei. O primeiro policial me olhou com empatia. Sua parceira, uma policial mulher, olhou meus hematomas e meu rosto inchado. Então me lançou um olhar de compaixão. Os dias que se seguiram passaram como um piscar de olhos. Tive que planejar o funeral de Valentino. Ele morrera enquanto dirigia. O médico disse que ele teve uma ruptura de aneurisma fulminante, que o matou instantaneamente. O carro capotou várias vezes e caiu no fundo de um penhasco, e a força do impacto fez com que seu corpo passasse pelo para-brisa. A ambulância chegou rapidamente, mas não pôde fazer nada. Segundo os policiais, seu corpo foi mutilado. Um dos braços foi arrancado e as pernas acharam longe do acidente. Seus pais e irmãos estavam inconsoláveis e eu sentia tristeza por eles. Valentino era da família deles, mas nenhum deles compartilhava de seu caráter. Sempre foram gentis comigo, e eu me sentia culpada por ter causado a dor deles. No funeral, usei um vestido preto, com mangas curtas. Não me importava que as pessoas vissem os hematomas que Valentino havia me deixado como presente de despedida. Um de seus parentes olhou para os meus hematomas e me disse que eu deveria sentir vergonha. Quando desceram o caixão do Valentino, olhei fixamente e falei baixinho: "Vá para o inferno, seu maldito lixo." Ali saiu um peso das minhas costas. Depois do funeral, finalmente me senti livre pela primeira vez na vida. Estava feliz por ter minha própria casa e meu próprio dinheiro, com o qual podia fazer o que quisesse. Obviamente, doei todas as coisas do Valentino, e fiquei ainda mais aliviada quando tudo o que me lembrava dele saiu de casa. O único problema que ainda restava era minha mãe. Ela e meu padrasto tentavam me forçar a voltar a morar com eles, apesar de eu dizer que estava bem. Meu padrasto não parava de me ligar, me dando lições sobre como uma mulher não casada deveria voltar para seus pais. Ele insistia em dizer o quanto minha mãe sentia minha falta, e sua voz era condescendente, como se me tratasse como uma criança. Eu o escutava educadamente enquanto ele lançava seu veneno, e enquanto isso eu segurava minha boneca contra o peito. E sabe de uma coisa?
Ela estava começando a se parecer seriamente com meu padrasto Adamastor.